Dizem que quando a infância é bem vivida, o adulto se torna uma pessoa mais segura. O problema é que muitos pais cobram que as crianças cresçam rapidamente, muitas vezes até passando responsabilidades que não estão de acordo com a idade, exigindo demais. Quem conversa com a gente sobre esse assunto, sobre a importância de deixar a criança viver bem a infância, é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Eu vou começar com uma pergunta assim, que é muito comum a gente ver às vezes. A criança é meio grandona, né? Então, mas ela tem pouca idade. E aí os pais acabam exigindo às vezes, até trabalhos mais pesados do que suportaria, digamos assim. Isso é um pouco ruim, né? Então, existem fases, cada fase precisa ser vivida na sua plenitude, não é? Então, quando a criança é muito pequena, ela precisa aprender habilidades para daí sim, quando chegar na fase adulta, um pouco, quando ela consegue ficar um pouco maior, né, na adolescência ali, conseguir fazer aquilo que é pedido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com as tarefas domésticas, né? Porque nós estamos expondo essas crianças a alguns riscos desnecessários para a sua idade. Quando a gente fala em viver bem a infância, é deixar que ela viva o tempo dela para cada coisa? É isso, porque assim, quando a gente espera um bebê, quando a gente tem uma criança recém-nascida em casa, a gente fala assim, nossa, mas como o tempo está passando tão rápido, né? Então, inconscientemente, a gente coloca esses conceitos na nossa memória, ali na nossa cabeça, e a gente acaba que atropelando as fases, né? Fazendo com que essa criança cresça muito mais rápido do que aquilo que ela deveria crescer. Então, nós atribuímos muitas responsabilidades para essa criança pequena demais, né? E até mesmo na maneira como nós conversamos. Então, nós oferecemos muitas ferramentas cognitivas para a criança, o que desperta, consequentemente, o seu desenvolvimento cognitivo. Então, por isso que, às vezes, a gente vê algumas crianças que conversam como adultos desde muito pequenas, né? Crianças que têm habilidades manuais, por exemplo, bem definidas, como uma criança de 6, 7 anos, né? Isso também depende do grau de estimulação que a gente faz com essa criança. Então, é daquilo que você oferece de estímulo para essa criança. A gente precisa tomar cuidado. A gente já falou muito aqui sobre a importância de brincar, né? E eu lembro que, é feio usar essa frase, mas na minha época, sim, a menina com 13 anos ainda brincava de boneca. Isso. Hoje, se falar que uma menina de 13 anos brinca de boneca, vira chacota, né? Vira bullying. É bem isso. Então, essa questão das crianças estarem mais adultas precocemente é complicado porque o mundo ele tem muitos estímulos externos que acabam influenciando a vida dessas crianças. Por exemplo, o tipo de desenho que essa criança assiste, o tipo de programação que essa criança está exposta na televisão, ou até mesmo os tipos de leitura que essa criança faz, pode influenciar na sua personalidade, consequentemente, influencia também nos seus gostos, nas suas atitudes, né? A criança ela é muito de espelho, né? Ela imita muito os adultos. Então, se ela vê um personagem um pouco mais adulto do que ela, embora esse personagem possa ter a mesma idade, se essa personagem, por exemplo, gosta de se maquiar, usa determinado tipo de roupa, essa criança ela vai querer ser o espelho daquele personagem, daquela personagem que ela gosta, né? Que ela se identifica. Então, cabe aos pais aí ter esse discernimento do que é certo, do que é bom para aquela época ou não, né? A questão da maturidade precoce é um fato bastante preocupante, principalmente quando as crianças elas não sabem o que estão fazendo. Por exemplo, quando nós expomos as crianças a músicas que falam palavrões, músicas de cunho sexual, não é? Isso nós estamos despertando a curiosidade dessas crianças para coisas que não estão na época devida, né? Principalmente quando essa criança é muito pequena. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos expondo os nossos filhos. Aliás, isso é uma coisa que a gente vê. Teve um vídeo que circulou na internet, não sei se chegou até você, de crianças bem pequenininhas, um menininho e uma menininha, dançando de uma forma, digamos, muito sensual. Sim. Isso é ruim. É bastante ruim, porque embora essas danças desenvolvam coordenação motora ampla e desenvolvam coordenação motora fina de certa forma, né? Mas as crianças elas não sabem o que é certo e o que é errado ainda. Talvez esse modo de dançar desperte em outras pessoas, né, um pensamento não tão bom para a infância, para aquela época que essa criança está vivendo, né? Aí a gente vê todos esses problemas que estão acontecendo por conta da internet, por conta da televisão. Então a gente precisa
precisa filtrar. Quanto mais se filtra, melhor é para o desenvolvimento das nossas crianças. Quer dizer, é para ser engraçadinho, mas acaba trazendo prejuízo. Né, Elaine? É complicado. É a mesma coisa a história da maquiagem, né? Então, nós estamos expondo, nós estamos fazendo com que essas crianças elas fiquem adultas muito antes, muito precocemente. E isso desperta, consequentemente, nesses pequenos, a vontade de fazer coisas que os adultos fazem. Então, se o meu ídolo canta músicas de cunho sexual, eu vou ter mais curiosidade para saber o que está sendo falado nessa música, consequentemente, eu terei curiosidade também de experimentar aquilo que está sendo falado. Então, por isso que nós precisamos tomar um pouco de cuidado aí. E essa antecipação, vamos colocar assim, da adolescência, de virar adulto, pode trazer consequência lá na frente. Com certeza. Se a gente pula uma fase, o desenvolvimento cognitivo ele fica prejudicado. Por exemplo, então nós temos a primeira fase de vida nossa é a sensório-motora, é a fase que nós devemos pegar as coisas, né? Então o tato é muito importante nessa fase que vai até os 2 anos. Depois dos 2 anos é a fase da linguagem. Então nessa fase de 2 anos em diante a gente precisa estimular a linguagem, falar de maneira correta com a criança. A partir dos 6 anos a criança começa a entender aquilo que é certo e o errado. Então começa a fase da mentira, começa a fase da fantasia, a fase da coleção, né? A partir dos 9 anos, a criança já tem o raciocínio lógico apurado. É nessa fase que nós devemos estimular essa criança com jogos de lógica, sabe? Que desperte o raciocínio dessa criança. A partir dos 12 anos, a criança ela tem capacidade intelectual de discutir coisas com você. Então, ela vai conseguir dar a opinião dela sobre determinados temas polêmicos ou não. É a partir dessa fase que nós precisamos tomar muito cuidado. Só que, veja só, se nós antecipamos essa fase dos 12 anos para uma fase anterior, nós fazemos com que essa criança estimule, então, essa questão de querer discutir com você temas que deveriam ser discutidos posteriormente e pula a fase do raciocínio lógico. Então, prejudica, depois lá na frente, né, a elaboração dessas operações mentais relacionadas à lógica, por exemplo. Então, por isso que a gente não deve ultrapassar a fase. Essa coisa de idade, claro, tem um número determinado, mas é bom que os pais estejam atentos também quanto à maturidade emocional da criança. Com certeza. Então, assim, as crianças precisam ser crianças, né? A maturidade emocional é uma coisa que a gente constrói com as crianças em casa. É claro que se os pais são seguros, essa criança, consequentemente, será uma criança bastante segura. Conforme você conversa com a criança, assim será a linguagem dessa criança. Então, a gente precisa tomar cuidado com os espelhos, com os exemplos que nós temos em casa e com a forma com que nós cuidamos dos nossos filhos. Tá certo. Muito obrigada, viu? Imagina. Mais uma vez. A comunidade fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.